Boa noite, na paz do Senhor, prezados e amados irmãos, amigos, que sempre me acompanham neste canal do Projeto Semear. Eu sou o pastor Reginaldo. Hoje é dia de domingo, dia 24 de agosto de 2025. E eu gostaria hoje de falar com você, porque sempre nós trazemos aqui palavras que tocam o nosso coração e que nos fazem pensar diante da presença grandiosa, amorosa e cheia de graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero trazer aqui, no que nós iremos falar, o que está escrito em Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, se você quiser, juntamente comigo, seguir aí na sua Bíblia. Está contando uma história muito interessante de um homem que ele tinha os seus amigos e ele o tempo todo ele buscava para si uma cura, mas não conseguia. E Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, ele começa a contar a história de 4 amigos que tinham ousadia em sua decisão diante das dificuldades que lhe eram impostas por todo o seu caminho. A Bíblia conta que esses 4 amigos chegam à casa em que Jesus estava neste determinado dia. A casa estava extremamente cheia. A multidão estava bloqueando o caminho, bloqueando a porta, e parecia que esses 4 amigos sequer poderiam se aproximar de Jesus. Mas quando eles olharam toda essa situação que não lhes mostrava nenhum tipo de saída, ou seja, nenhum tipo de caminho por onde eles pudessem se aproximar, os homens que carregavam este paralítico em uma cama, eles não se renderam diante da dificuldade. Eles tomaram uma decisão extremamente radical. Nós não voltaremos para casa da mesma forma que nós estamos aqui, porque nós sabemos que ali, muito próximo, naquela casa, muito embora o caminho esteja bloqueado, as pessoas estão cercando o nosso milagre, nós iremos fazer alguma coisa para alcançá-lo. Essa decisão radical de não voltar e continuar mesmo com todos os bloqueios fez com que eles tomassem a decisão de subirem no telhado, de removerem as telhas e baixarem aquele homem com sua cama até os pés de Jesus. Essa história ela nos mostra que na nossa jornada, na nossa vida, e muitos de nós nos dias atuais, enfrentamos obstáculos onde as portas se fecham diante de nós, onde os caminhos para nós parecem ser intransponíveis. As dificuldades o tempo todo nos paralisam, e isso não é apenas para uma pessoa. Todos nós que vivemos neste mundo, e quizás isso seria aquilo que Jesus há muito tempo dizia: aquele que quiser vir a mim, abandone os seus erros, ou seja, livre-se, despoje-se de todo o seu querer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Talvez esta cruz de nós encontrarmos dificuldades tantas no nosso caminho. Para uns a dificuldade é financeira, para outros a dificuldade é um problema familiar, para outros a dificuldade é está cheio de dinheiro, mas não tem paz, não sabe como sorrir, passa por momentos de chamadas alegrias, mas a felicidade não está incutida, enraizada no seu coração. A pessoa, quando ela serve a Cristo, ela pode passar por momentos de dificuldade, ela pode passar por momentos em que a lágrima cai, ela pode passar por momentos onde também tem dificuldade financeira, onde a pessoa enfrenta problemas de saúde, mas ela sabe que ela serve um Deus que é capaz de a qualquer momento desobstruir o caminho,
trazer a vitória, colocar pessoas que irão se relacionar e abrir portas que esta pessoa não tem acesso e fazer com que esta pessoa que serve a Deus de coração não passe jamais as suas dificuldades sozinho. Ou seja, nós somos chamados a nos relacionar com Jesus, com Deus, através da nossa fé. Muitos às vezes podem nos perguntar: olha, você serve esse chamado Deus que você crê, você debruça a sua vida nesse chamado Cristo, desta fé que você professa, mas você nunca viu esse Deus, você nunca teve esse Jesus Cristo sentado à sua volta. E nós podemos responder: nós sentimos Deus, nós sentimos Jesus na nossa vida, nós sentimos as suas mãos no momento da nossa agonia, no momento da nossa angústia, no momento da nossa tristeza. É justamente quando a dificuldade bate à nossa porta, é justamente quando as coisas se colocam duras, difíceis, para que nós não possamos avançar. Mas neste momento nós sentimos alguém trazendo paz no nosso coração, trazendo força de viver, trazendo ganas de vencer, para que nós possamos realmente tomar uma decisão no meio da angústia, no meio da tristeza, e essa decisão definir a nossa história. Não são os obstáculos que nos definem, não são as coisas que se colocam diante de nós que nos definem, mas são as decisões, ou seja, o que fazer no momento da angústia e da tristeza, no momento da falta financeira e da porta fechada. Esta decisão de quem serve a Deus, de quem tem sua fé debruçada naquilo que muitos chamam de acaso, mas para os que creem em Deus não existe acaso, existe mão de Deus operando naquilo que às vezes a ciência, a tecnologia, naquilo que a medicina não pode fazer, Deus faz. E alguns dizem: não morreu porque não era hora de morrer. Olha, tantas pessoas passam por casos e as pessoas às vezes sobrevivem, mas nós passamos pela prova às vezes igualzinho uma pessoa que não serve a Deus. E a Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos. Porém, quando as portas se abrem, nós vemos que foram as mãos de Deus que movimentaram pessoas, que fez com que coisas que estavam estagnadas se removessem embaixo do escombro de uma vida que às vezes já pensa na morte, que às vezes pensa já no momento de uma decisão desestruturada, onde esta pessoa será levada cada vez mais a um pensamento muitas vezes de suicídio, através da decisão de desistir de caminhar, de desistir da vida e de desistir de encontrar um novo dia, porque o Senhor, Ele nos dá sempre em um novo dia uma nova chance de recomeçar, de tomar uma decisão, assim como esses homens tomaram. Se esses homens, eles se paralisassem diante da multidão, diante do caminho totalmente fechado, diante da voz de Cristo que eles ouviam somente ao longe, falando com pessoas, um recebia a sua bênção, o outro era levantado de uma cadeira de rodas, o outro era curado da lepra, o outro voltava a ver, o outro voltava a ouvir. As pessoas muitas vezes gostam de contar milagres alheios, porque nunca tiveram um tipo de relacionamento verdadeiro com Deus. São pessoas que esperam a sua fé vazia, do jeito que é. As coisas eu quero que aconteça a meu tempo, do meu jeito. E quando nós nos relacionamos com esse Deus, querendo colocar imposições para que Ele trabalhe sobre a nossa ótica, nós nos frustramos. Não é religião. Muitos de nós começam a culpar a igreja, começam a culpar o padre, começam a culpar o bispo, começam a culpar o apóstolo, mas não olham no espelho para ver que estão com vidas desordenadas e que a sua fé não está colocada nas mãos de um Deus que tudo pode. Não é um Jesus morto
que está com braços abertos em uma cruz de madeira ou de gesso, mas é um que há 2000 e tantos anos atrás o sol se escureceu, a terra tremeu, as coisas se desfazeram, caíram do seu lugar, e a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado do alto a baixo, para que ninguém dissesse que teve uma intervenção humana. Nesta noite eu quero te apresentar um Deus que trabalha na tua vida não da forma que você quer ou que você espera, mas um Deus que sabe do seu amanhã e que Ele está pronto para poder segurar-te pelas mãos, colocar-te de pé, mostrar para você um caminho que muitas vezes não será o que você quer, mas será o que você precisa. Deus jamais colocará na tua vida algo que você pede com as tuas próprias crenças, com a tua própria forma de dizer a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor faça, mas seja desse jeito. O Senhor vem muitas vezes e faz totalmente o contrário, para mostrar para mim e para mostrar para você que Ele não perde as rédeas da nossa vida. Nós podemos ver em Marcos 2, do capítulo 3 ao 5, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 amigos, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão. Dele quem? De Jesus, que estava ali. O nosso milagre às vezes está perto de nós, e nós desistimos porque o nosso caminho está bloqueado. Eles descobriram o telhado onde estava Jesus naquela casa, e fazendo ali um chamado buraco, uma clareira, baixaram a maca que jazia o paralítico, e Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: filho, os teus pecados te são perdoados. Que estranho. Jesus, quando ele se depara com um paralítico, que ele viu que 4 homens ajudavam aquele cidadão, estava em cima de uma cama, sem poder se mover. E Jesus, em vez de dizer: olha, filho, levanta e anda e pega a tua cama, Jesus olha para aquele homem e fala: Jesus, filho, os teus pecados te são perdoados. Nós temos às vezes que parar na nossa vida e aprender a entender os textos bíblicos. Jesus, quando ele olha para alguém e diz: filho, os teus pecados te são perdoados, ele está nos ensinando que muitas vezes enfermidades que vêm sobre nós é pelo nosso pecado. Coisas que nos fazem sofrer é porque estão ligadas diretamente ao nosso pecado. Neste caso, este homem não precisava buscar notoriamente que Jesus lhe curasse da paralisia. Ele tinha era que criar vergonha e parar de pecar. Ele tinha era que aprender que Jesus, ele perdoa os nossos pecados também a partir de uma decisão nossa. Nós temos hoje essa escolha: continuar desobedecendo às ordens daquele que nos ensinou a seguir por um caminho que levará a ele, qual é? Dizendo: ninguém vai ao Pai se não for por mim. E muitos de nós estamos buscando a nossa sorte, esperando que estejamos ricos. Outros esperando a sorte, apenas sendo prostituto. Uma hora tem uma mulher aqui, outra hora tem uma mulher lá, e assim por diante. E de igual forma a mulher, às vezes está com o marido, daqui a pouco tem outro, e tem outro, como a samaritana que teve um encontro com Jesus. No caso da samaritana, Jesus disse a ela: olha, bem disseste, filha, você já teve 5 maridos, e este que você está agora também não é seu. O Senhor Jesus, ele não apenas olhando dos céus, ele pode ver a dor que eu sinto e que você sente. Ele não pode ver apenas se a minha alma está paralítica, se o teu corpo está paralisado, se você tem uma cegueira física, ou se você está com cegueira espiritual, se você tem uma surdez física, ou se a sua surdez é espiritual. Jesus, nitidamente, neste caso, ele estava perdoando
os pecados daquele homem. Por quê? Porque a doença deste homem era notoriamente advinda de um espírito de enfermidade que tinha se instalado na vida deste homem através dos seus pecados. As decisões, às vezes, que nós precisamos tomar na nossa vida é pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais e esta decisão ser tomada diante das dificuldades que nós temos. A decisão que esses homens tomaram era contra a dificuldade de uma multidão que não lhes deixava passar. A decisão foi também a de remover o telhado. Existem nas nossas vidas algumas coisas que nos encobrem para que o Senhor não nos veja. São telhados espirituais que nós criamos sobre a nossa vida. Telhados de desobediências, telhados às vezes da prostituição, telhados da droga, telhados às vezes de decisões que nós tomamos para estarmos em rodas de escarnecedores, pessoas que abrem a boca para contradizerem a santidade daquele que, se nos enxergar, perdoa os nossos pecados, lava as nossas vestes com o sangue do Cordeiro, expulsa os espíritos que nos trazem enfermidades, e aí nós seremos livres, porque nós não fomos chamados para sermos cativos. Quando o Senhor, Ele encaminha através de Moisés, depois de 40 anos, Moisés ele sai do Egito porque tinha ouvido alguém e visto maltratar um hebreu. Ele então se enfurece com o seu sangue hebreu correndo nas veias. Mas tudo era Deus. Ele tem um ataque, ele mata um egípcio. Ele esconde o corpo na areia. Ele era príncipe. Ele foi criado dentro da casa de Faraó. Mas agora ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele foge, ou ele perde a sua vida. E ele opta por resguardar a sua vida fugindo para o deserto. Esse homem chega em um lugar. E então ele começa naquele lugar a trabalhar para o dono daquelas terras. Ele começa a ser pastor de ovelhas. E mal sabia ele que o Senhor o estava ensinando a tirar o telhado de cima dele. Qual telhado, pastor? O telhado da ignorância espiritual. O telhado do pecado que ele tinha cometido lá atrás, matando. Porque por mais que nós tenhamos inimigos, por mais que nós vejamos alguém cometendo qualquer tipo de atrocidade, nós não temos o direito de colher a vida de quem quer que seja, por inimigo que seja, por contrário que seja as nossas vidas ou as nossas situações. Este homem então passa 40 anos na parte traseira do deserto, escondido, sendo preparado por Deus. E quando chega aos seus 80 e tantos anos, o Senhor lhe aparece em uma tocha, em uma moita que queimava, mas não se consumia. E aquela voz fala para ele: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Queridos, eu quero dizer uma coisa a você. Quando Deus tem propósito na nossa vida, nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos tirar todos os telhados que dificultam o nosso milagre. Porque quando nós temos um projeto de Deus na nossa vida, nós podemos ir onde quer que nós queiramos, mas onde colocamos a planta dos nossos pés, o Senhor nos olha, o Senhor nos cuida, o Senhor nos prepara para no momento certo Ele se identificar na nossa vida e demonstrar a nós que Ele tem um projeto que Ele quer que nós possamos nesta terra, nesta vida tão rápida que nós passamos aqui, trabalhar em sua obra. E talvez seja louvar o seu nome, talvez seja cuidar do próximo, talvez seja simplesmente pregar para que as pessoas ouçam, talvez seja simplesmente ensiná-las dentro da palavra. Mas a escolha que nós fazemos, tal qual esses homens escolheram tirar o telhado, define a bênção que nós iremos alcançar das mãos de Jesus. A fé desses homens não foi em nenhum momento expressa em palavras. Eles não gritaram com a multidão: abre o caminho que eu estou chegando.
Eles não pegaram uma madeira e começaram a bater em todos para que saísse da frente. A fé não foi demonstrada também em ações, mas em uma atitude audaciosa de dizer: eu vou pelo caminho, pelo lugar onde não tem ninguém que irá atrapalhar o meu milagre. Eu tirarei de cima de Deus, de cima de Jesus. Ou seja, nesse caso seria o contrário nas nossas vidas. Tirar de cima de nós aquilo que encobre, para que o Senhor olhe a nossa decisão de coração, a nossa decisão de alma, para poder estender as suas mãos e fazer com que o nosso milagre seja alcançado. Josué, no seu capítulo 24, versículo 15, ele diz da seguinte forma: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, e ele estava falando com o povo que realmente, e desta forma que eu estou lhes dando como exemplo Moisés, esse povo que havia saído do Egito. E ele continua, Josué, dizendo que estavam lá além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão agora e que estão habitando. Porém, e ele tomou a decisão dele diante do povo, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu te convido nesta noite a você ter a sua escolha. Ah, pastor, mas onde eu estou trabalhando é tão difícil. Você tem uma vida para dar conta a Deus e as pessoas têm a delas. Ah, pastor, mas o meu marido, você terá a sua vida, chamado o teu nome, não do seu marido, para dar conta. Ah, pastor, mas o meu pai e a minha mãe, você tem uma alma, você tem um espírito, e quando o Senhor abrir o livro dos nomes e chamar pelo seu, o seu pai e a sua mãe não poderá te defender se ele disser para você ficar à esquerda, para você ir para o lago de fogo, ou você quererá naquele dia ouvir o Senhor dizendo: entre, bendito do meu Pai, possuir a glória que te tenho preparado desde a fundação do mundo. Eu quero que você saiba nesta noite, a escolha que nós temos que ter nesta vida, ela é diária. É uma vida, é uma série de decisões. Josué desafiou aquele povo a fazer uma clara escolha diante das suas incertezas. Assim como no tempo de Josué, nós somos chamados todos os dias a decidir a que Deus nós serviremos: ao Deus das bebidas, ao Deus da prostituição, ao Deus dos funks, dos bailes, dos batidões, ou aos deuses que cada um de nós às vezes pregamos em uma parede e nos debruçamos diante dele. Nós queimamos velas e incensos, nós oferecemos, às vezes machucando os nossos joelhos, andando 100 quilômetros, 1 quilômetro, 10 quilômetros de joelho ou a pé. Mas o Senhor nos coloca hoje em uma posição, nos perguntando: qual Deus você quer servir? Paulo, ele disse no seu livro escrito a Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, dizendo: posso todas as coisas neste que me fortalece. Ele estava falando de Cristo, porque ele tinha dito ao Senhor: Senhor, por 3 vezes, tira de mim esse espinho da minha carne que me faz sofrer. E o Senhor disse: olha, Paulo, a minha graça te basta apenas você decidir me servir, e mesmo que doa, você estará na minha presença e eu te sustentarei. Mesmo que você tenha dificuldades, às vezes passe o que passar, a minha presença basta para que você se coloque de pé diante das decisões duras que você terá na vida, das angústias que você enfrentará, das perseguições que certamente se colocarão diante de você, mas eu farei com que você tenha a sua cabeça erguida e que você, assim como morreu Estevão, olhando para o alto e vendo os céus abertos, verá a mim sentado em um trono com os braços estendidos para te colocar de pé diante das duras decisões. A força da decisão, às vezes, que nós precisamos tomar para prosseguir, mesmo quando as situações são contrárias, que as circunstâncias dizem não,
vem de uma força interior, que é a fé em Cristo, que Ele nos dá esta força. A atitude desses homens, os 4 amigos, que foi um reflexo desta força que te digo agora, que é a fé. E foi ela que impulsionou eles a fazer aquilo que parecia impossível para todas aquelas pessoas que estavam ali. E todas elas foram testemunhas desse milagre a partir de uma decisão ousada. A decisão que tomamos, queridos, muda a nossa história. A história desse paralítico foi mudada, não apenas porque Jesus estava ali, mas porque os homens tomaram a decisão de não desistir, de não abandoná-lo no caminho, de não levá-lo de volta à sua casa e dizer: outro dia nós encontramos Jesus. A Bíblia diz que o amanhã não nos pertence. A Bíblia diz que basta para cada dia o seu mal. Esses homens tomaram a decisão de continuar em frente, e a decisão de aceitar o não como resposta, para eles não era uma decisão final. Eles decidiram que a sua fé era maior do que a dificuldade. Essa mesma capacidade de decisão diante das dificuldades que nós enfrentamos hoje em um mundo moderno, ela existe em nós. Quando nós decidimos agir com fé, mesmo no meio das nossas lutas, das portas fechadas e dos problemas tantos que nos cercam, nós abrimos caminho para que Deus entre, trabalhe e traga uma transformação e um milagre nas nossas vidas. Eu quero te convidar nesta noite a trazer diante de você com fé uma foto de alguém que você quer que o Senhor alcance. Um copo com água, a peça de roupa de uma pessoa, a chave do carro. Você pode trazer a chave da tua casa. Traga o que você quiser. Nós iremos neste momento orar juntamente, unindo a nossa força e a nossa fé. E aquilo que está escrito aqui, que nós estudamos e falamos nesta noite, a Bíblia diz que é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando. E eu tenho certeza que se você tiver fé, você irá alcançar o teu milagre nesta noite, assim como esses 4 amigos voltaram atônitos, alegres, por ver Jesus olhar a sua dificuldade, Jesus honrar a sua fé, Jesus honrar a sua luta, e Jesus entregar então àquele homem a cura. Mas eu quero mais uma vez ressaltar e deixar registrado: esse homem foi curado com a seguinte frase: filho, perdoado estão os teus pecados. Que nesta noite você possa tomar uma decisão e olhar para dentro de você e ver qual é a fonte das enfermidades que tem te alcançado. Às vezes a enfermidade que nos alcança é porque nós não temos freio na nossa língua, na nossa boca. É porque em vez de abençoar, nós amaldiçoamos a vida. É porque às vezes, em vez de falar bem das pessoas, sejam até mesmo aquelas que não gostamos, literalmente, ou que nos perseguem, nós tomamos às vezes o nosso tempo, a nossa boca, as nossas palavras e todo o nosso vocabulário para poder falar, fofocar, para poder entrar naquilo que não nos é de direito. E então nesta noite o Senhor manda, através desta palavra, nós olharmos no espelho diante de nós, enxergarmos a nossa própria imagem e lembrar que ela é a imagem de Deus, e que se estivermos com a língua grande, com fofocas, se estivermos apontando o dedo para o nosso próximo, querendo sermos mais santos do que ele, nós já estamos enfermando a nossa alma e abrindo portas para que Satanás traga outras coisas além de enfermidades na nossa vida. Nesta noite, o sangue de Jesus tem poder sobre nós, e a força da nossa decisão nesta noite trará nossa cura, trará nossa vitória, trará o destravamento da nossa vida financeira, abrirá portas, e nós seremos nesta noite, e você pode fazer prova desse Deus que nós servimos, e que a sua própria palavra nos garante que aquele que ouve a sua palavra e dá crédito
será vencedor em Cristo Jesus. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, ore com o pastor neste momento. Senhor meu Deus, neste momento de oração, nós invocamos, ó Deus Pai, o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Que o teu nome, ó Deus da glória, Deus Jeová Rafá, Jeová Jirê, aquele que provê, aquele que dá força, aquele que levanta o caído, e que diz que se pedirmos alguma coisa no nome do Filho Jesus, nos será feito, nos será ofertado, nos será alcançado. Pai, que nós, a partir desta oração, desta palavra, tenhamos a consciência de que o Senhor não faz, não trabalha do jeito que quero, no dia que quero. Que o Senhor trabalha da sua maneira e apenas trabalha quando eu paro de querer trabalhar e encontrar a decisão e a resposta. O Senhor nos traz a vitória, não é porque nós merecemos, é porque o teu Filho Jesus entregou-se em um madeiro, carregou sobre si os nossos pecados, justamente para nos dar o direito de pedir ajuda, de alcançar esta ajuda através de orações como essa deste momento. Nós te pedimos que o Senhor venha nos redimir, perdoar os nossos erros e os nossos pecados, ensinar a nós, Pai, a sermos servos melhores, a sermos filhos melhores, a sermos pais melhores, maridos melhores, irmãos melhores, esposas melhores, sermos um ser humano melhor. Porque quando nós olhamos que o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, nós, ó Deus, se analisarmos a tua palavra, deveríamos chorar, porque nós nos demos ao engano através de Adão e Eva, mas nós alcançamos a vitória através de um homem que era 100% Deus e 100% homem, que é o seu Filho Jesus Cristo. Nesta noite, eu oro, Pai, unindo a minha fé com a desta pessoa que ora comigo, crendo, depositando a sua esperança em Ti, e te peço, a Tua palavra diz que o Senhor não é um Deus que dorme e que o Senhor vela por todos aqueles que Te buscam e em Ti confiam. E a Tua palavra, ela me diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor, ó Pai querido, então não segurar a nossa vida, nós seremos consumidos. Mas é pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, é que estamos aqui, Pai, podendo falar, podendo ouvir, podendo nos comunicar através desta palavra que é viva, que é eficaz e que liberta. Tua palavra, quando ela diz, conhecereis a verdade e esta te libertará. Nós invocamos esta verdade nesta noite, sobre a vida desta pessoa que está com sua vida toda travada e trancada. Nós damos uma ordem pelo poder desta palavra e do sangue de Jesus, que todo mal diabólico que tem decepcionado esta vida e esta família, decepcionado este homem e esta mulher, esta pessoa que tem olhos apenas para chorar, nós profetizamos desta noite que esta pessoa passará a ter olhos para olhar para o alto e saber de onde é que está vindo o seu socorro. Em nome de Jesus nós oramos, nós pegamos, ó Deus, pela fé o nosso milagre nesta noite. Alcançamos pela fé a nossa, ó Pai querido Senhor, virada de chave. Nós alcançamos o perdão, nós alcançamos o nosso milagre e nós nos levantamos nesta noite por sobre os problemas, por sobre os caminhos trancados, e pela fé, Senhor, nós erguemos os nossos olhos para o monte hoje e esperamos de Ti, Pai, porque a Tua palavra diz que se não for o Senhor, ninguém pode fazer. Depositamos 100% da nossa esperança, da nossa lágrima, das nossas petições aos pés da cruz, porque sabemos que não adoramos a um Cristo vencido, morto e derrotado,
mas um que ressuscitou ao terceiro dia e que venceu a morte, e que vivo está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, esperando o dia e a hora de nos buscar para a glória. Em nome de Jesus, nos segura nas tuas mãos e não nos deixe cair ou tropeçar. Pai, que o Senhor possa passar o teu bálsamo sarador sobre a alma ferida, sobre o coração angustiado. Meu Pai de misericórdia, trabalha neste casamento, trabalha nesta vida financeira, trabalha nesta vida profissional, trabalha na saúde e mostra-se, Deus, um Deus grande, glorioso, único e, Senhor, inigualável. Nós te adoramos e te agradecemos, porque temos certeza da vitória e da resposta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Queridos amigos, irmãos, eu quero agradecer aqui a presença de todos os meus irmãos, amigos. Eu não irei citar nomes, porque eu estou, na verdade, gravando este vídeo para que possa ser levado ao ar às 7 horas da noite. Já é quase isso, porém, eu estarei pregando hoje à noite na Igreja Jesus Cristo, breve virá. Nós iremos ali com o apóstolo Pedro, que Deus possa abençoar a sua vida e te dar uma semana plena de vitórias, de bênção, de paz, de curas e de caminhos abertos. Deus abençoe, te sustente, te dê saúde e te coloque de pé. Não se renda, não se renda. Se coloque já como vencedor, porque você é aquilo que você declara. Declare-se vencedor. Tire da sua boca e do seu vocabulário palavras de derrota e Deus irá prover aquilo que ainda não existe na sua vida. A fé trará a existência em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana. Na terça-feira nós voltamos às 7 horas da manhã no seu programa, começando o seu dia com Deus. Um beijo grande no seu coração do pastor Reginaldo. Projeto Semear te abraça, em nome de Jesus. Até terça.